Então isso foi uma das primeiras coisas, assim, que eu recebi, não, eu tenho que fazer medicina para mim poder fazer a diferença, né. Então se eu acredito que não tem bons médicos, não tem médicos bem capacitados, dessa forma eu preciso ir lá e fazer medicina, eu preciso ir lá e mudar a vida das pessoas, né. Tá, então esse foi o primeiro sinal, assim, que foi uma coisa, assim, que me gerou esse, esse interesse pela medicina foi isso, tá. Às vezes eu tento voltar no passado para tentar entender quando que começou esse meu interesse pela medicina, né. Quando que começou isso, tá. Então esse foi um dos primeiros sinais, assim, que eu recebi, né, que eu deveria fazer medicina. O segundo deles, tá, pessoal, que aí eu tive clareza: "Não, eu vou ser médico", né, foi o segundo, foi assim, eu agora eu sei que eu tenho que fazer aqui, é isso que eu tenho que fazer, tá. Mas na época eu não entendia muito bem, tá. Quando eu tinha 11 para 12 anos, eu fui diagnosticado com TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno, né. Se você tem desatenção, não é que você tem TDAH, tá. Para você ser diagnosticado com TDAH, você tem critérios. Tá? Tem critérios clínicos, não tem um exame de imagem, um exame de sangue que vai determinar se a pessoa tem TDAH ou não. Mas através de uma boa anamnese, através de uma boa investigação, eu consigo ver se a pessoa tem o transtorno, tá? Não é traços. Às vezes a pessoa tem desatenção, mas a pessoa tem que ter um transtorno. Aquilo tem que gerar algum prejuízo na vida da pessoa, tá? E para mim fazer esse diagnóstico, eu tenho que excluir causas orgânicas. Então não é porque a pessoa toma, não é porque a pessoa tem privação do sono que ela tem TDAH. A desatenção dela, a hiperatividade, a impulsividade, ela é oriunda da privação do sono. Então a privação do sono implica nos sintomas de TDAH, mimetiza, ou por exemplo, o uso excessivo de telas. Então a pessoa fica o dia inteiro na rede social. E aí quando ela vai, ou jogando videogame, e quando essa pessoa senta para estudar, ela não consegue prestar atenção. Ela não consegue ter um bom desempenho acadêmico, porque ela não consegue prestar atenção, tá? Então você tem que excluir essas causas orgânicas para você dizer que uma pessoa tem TDAH, tá? Então, no caso, eu fui diagnosticado com o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que eu tinha, né? Geralmente o TDAH não vem sozinho, tá? Às vezes ele vem com o TOC junto, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes ele vem com uma depressão, né? Às vezes ele vem com uma ansiedade. Então, geralmente ele nunca vem sozinho, eles têm algumas comorbidades que estão associadas. E uma delas é a dislexia, né? Então, ou a dislexia cursa com o TDAH, ou o TDAH cursa com dislexia. Aí depende dos casos. No meu caso, eu tinha também TDAH, então eu tinha uma dificuldade na minha capacidade de leitura, né? Por exemplo, a pessoa tinha. A minha professora, eu lembro, né? Lá nas séries iniciais, a professora tinha que ler a prova para mim, porque eu lendo eu não entendia, né? Então eu tinha uma boa comunicação oral, eu tinha um bom desenvolvimento neuropsicomotor, né? Eu praticava esporte, eu tinha amigos, né? Então não era autismo. Eu tinha um bom comportamento social, eu interagia com as pessoas, eu tinha por exemplo, jogava futebol, né? Eu tinha habilidades, eu tinha capacidades cognitivas eram preservadas. Só que no momento que eu ia ler, eu não entendia as palavras, né? Eu não conseguia conectar as palavras, tá? Então, também, além do TDAH, eu tinha essa dislexia, que é uma dificuldade, né? Na minha época não tinha isso, mas, por exemplo, hoje é lei, né? Se você tem um laudo do neurologista ou do médico especialista, descrevendo ali o seu CID, né? Que você tem dislexia, você consegue fazer a prova do Enem em mais tempo, você consegue vários benefícios ali, tá? Na minha época não existia essas coisas, depois virou lei, né? Hoje é lei, então se você tem TDAH, você tem 1 hora a mais para fazer a prova, você tem uma pessoa acho que vai ler a redação para você, se a pessoa tem dislexia. No meu caso não teve nada disso, eu tive que fazer ali sozinho, igual todo mundo, independente dessa questão. E eu acredito que através das metodologias de estudos que eu acabei descobrindo, né, que eu fui estudando cada vez mais sobre o cérebro, sobre neuroplasticidade, sobre o córtex pré-frontal, eu fui desenvolvendo várias técnicas, várias estratégias que me possibilitaram aprender a memorizar os conteúdos mais rápido do que a maioria das pessoas, e isso me possibilitou, por exemplo, fazer 6 anos na faculdade de medicina, nunca reprovar, nunca, mesmo com essa dificuldade da leitura. Então, por exemplo, às vezes eu vou escrever uma palavra, eu como as letras, né? Então, eu vou escrever o nome de uma medicação, eu escrevo errado, né? Então, eu tenho alguns sintomas, né? Que são comuns, assim, no meu dia a dia. Então, hoje eu tento memorizar, né? Soletrar as palavras, eu tento memorizar o nome dos medicamentos, né? E soletrar eles mentalmente para mim não
não esquecer a palavra, né? Porque se eu for escrever automático ali, eu acabo escrevendo errado. É um dos sintomas também que pode estar cursando aí nesse quadro clínico aí de dislexia, tá? E aí eu venho apertar, mas por que isso foi um sinal que você deveria fazer medicina? Porque eu era burro na escola, então eu não sabia estudar, eu não aprendi os conteúdos, eu tive um atraso para a leitura, eu tive um atraso, né, na minha alfabetização, tá? E tudo isso foi gerando raiva, eu sofri preconceito, né? Imagina naquela época, né? Os anos 2000, né? Eu nasci em 1995. Então, naquela época, os professores não sabiam lidar muito bem, né, com esses alunos que não apresentavam, né? Tanto que me levaram, por exemplo, na PAI, né? Eu frequentava a PAI porque eles achavam que eu tinha algum retardo cognitivo, né? Que eu tinha algum atraso. Não se falava muito sobre essa questão da dislexia, do TDAH, né? Que a pessoa tem plenitude, né, no seu desempenho cognitivo, ela só tem um transtorno de aprendizagem, né? Então quer dizer o quê? Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo que as pessoas, a criança tem que receber um estímulo diferente. E é o que eu falo pra galera na rede social, não é que você é burro, é só que você não tá tendo o estímulo correto, né? Então você precisa de um estímulo novo. Então, naquela época eu não sabia muito sobre isso, né? Dava aquele estímulo tradicional, e eu fui na PAI, fui em várias coisas, né? Achava que eu tinha algum problema na cabeça que eu não conseguia aprender, tá? E aí, óbvio, né, pessoal, hoje com o nível de consciência que eu entendo, eu vi que foi Deus, né? Foi Deus ali agindo na minha vida para me sofrer, né? Aí você pergunta, pô, Léo, mas por que Deus quis que você sofresse, né? Por que você passou por tantas dificuldades, né? Eu digo assim, dificuldades nesse contexto educacional, de estudo e tudo mais. Por quê? Porque isso fez uma inclinação para que eu estudasse neurociência, para que eu estudasse técnicas de aprendizagem, para que eu criasse essa metodologia de estudo, para que eu pudesse realizar o meu sonho de ser médico. Né? O sonho começou lá na minha infância, quando eu usava o SUS, né? Quando eu não recebi um bom atendimento, aquilo, pô, se tá errado, eu tenho que ir lá e fazer diferente, né? Então, isso fez, né, para eu poder realizar esse sonho, isso fez o quê? Fez hoje, por exemplo, né, a minha metodologia de estudo ajudar milhares de pessoas no Brasil todo. Inclusive, hoje eu postei alguns depoimentos de pessoas que fizeram a minha metodologia, né, para vocês poderem conhecer um pouquinho do perfil dos meus alunos. Então, percebe que aquele método, o fato de eu ter ido mal na escola fez eu criar esse método. E esse método hoje ajuda outras pessoas. Porque se eu tivesse tirado 10 na escola, se eu tivesse sido um bom aluno, como a maioria dos aprovados em medicina, a maioria que passa em medicina é por quê? Porque foi um bom aluno. Então a pessoa sempre tirou boas notas na escola, logo ela fez medicina. No caso, os professores falavam para mim que eu ia ser burro, que eu ia ser servente de pedreiro, né, que eu ia trabalhar em obra. Isso era a única coisa que eu ia conseguir fazer. Eu escutei de professores. Né, ninguém, não é que eu escutei, não, eu escutei na cara dura, a professora falou. Então, porque se na escola é assim, né? Quem estudou escola pública vai entender o que eu vou falar. Na escola, se você tirar 10, pode ser médico. Né? Às vezes a pessoa nem quer ser médico, o cara quer ser engenheiro, quer ser um advogado. Tirou 10, tem que fazer medicina. Né? Às vezes a pessoa nem tem um sonho, mas é que a nota determina quem que a pessoa pode ser. Não é assim? Comenta aqui, pessoal. Deixa o comentário de vocês. Agora, se você tira 0, se você tira 0, você é burro, você é preguiçoso, você não gosta de estudar, você é um sem futuro. Né? Não é assim? Se tu não gosta de estudar, tu é um sem futuro. Você não vai ser nada na vida. Não é assim que as pessoas falam? Né? E foi exatamente isso que eu escutei. Hoje eu percebo, né, pessoal? Eu odeio estudar, ver videoaula, essas coisas. Eu não gosto disso. Eu prefiro estudar através de metodologias ativas. Então eu brinco com os meus alunos, você não vai estudar, você vai pensar o conteúdo, você vai ver no seu dia a dia onde que está a física, onde que está a bioquímica, você vai pensar o conteúdo. Eu não quero que tu fique sentado, a bunda na cadeira o dia inteiro estudando. Eu quero que você pense o conteúdo, que você raciocine o conteúdo. Não é sobre decorar, é sobre você entender as coisas. E aí, quando você entende os conteúdos, quando você está lendo as questões do Enem ou do vestibular, você consegue resolver as questões. Então, a logística é você entender as coisas, você entender o raciocínio das coisas e não decorar. Né? Então, esse estímulo ultrapassado da escola me gerou vários problemas. E aí, justamente por isso que eu fui criar esse método. Porque tu vê hoje, por exemplo, quem faz medicina, tu vê aí no YouTube, no Instagram, tu pode ver, tipo, as pessoas que passam em medicina. É os caras que sempre, tipo, tiraram 10, passaram em primeiro lugar em grandes universidades, né, federais, estaduais, né?
Tu olha pra pessoa, tu já vê, pô, esse cara aí era o cara que tirava 10, né? Tu vê pela cara da pessoa, tu já vê, pô, isso aí tem dinheiro, né? Pelo jeito da pessoa, você já olha ali, tu vê o vídeo no YouTube, tu vê ali no Instagram, tu vê, pô, esse cara aí, né, pô, estudou em escola particular, teve acesso aos melhores professores, os melhores materiais, passou em grandes universidades. Então tu vê que a pessoa já era uma pessoa que tirava 10. Diferente do meu contexto. O meu contexto é que eu era burro, né? Eu só queria saber jogar futebol, né? E brincar ali com os meus colegas. Eu não gostava de estudar, porque eu não tinha resultado com aquilo, né? E hoje eu percebo, né, pessoal, que foi um sinal, porque hoje o que eu quero fazer na medicina, meu grande propósito na medicina é ajudar as pessoas que sofreram o que eu sofri, né, para que elas não sofram preconceito, para que elas tenham um bom atendimento médico, né? E aí, olha para vocês ver como que é as coisas, né? Como é que é Deus. Primeiro dia, né? E aí, Léo, não acredita em Deus, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, não, né? E aí cada um acredita no que quiser, né? E aí cada religião vai ter uma nomenclatura, cada um vai falar uma coisa, enfim, não tô falando aqui de religião, nada disso. Mas tem umas coisas que é bizarra. Aí, meu estágio, medicina da família, eu usei o posto de saúde a vida inteira, recebi a vacina, machucava e ia lá, né? Enfim, eu passei a minha vida inteira usando o posto de saúde. Eu nunca fui num médico particular, num hospital particular, não. A vida inteira usando a unidade básica de saúde. E aí, no meu primeiro dia de estágio, né? Eu tô fazendo estágio optativo, né? O estágio final da medicina e medicina da família. Eu tava em cirurgia, agora eu fui para medicina da família. Aí, o primeiro paciente que eu atendo era uma mãe trazendo a filha de 9 anos com problemas de aprendizagem. Aí, a primeira pessoa que eu atendi no estágio foi, eu fiz o diagnóstico de TDAH, né? Ela tinha TDAH, né? Eu fiz um diagnóstico clínico, tem que apresentar em 2 ambientes, né? Tem que ter desatenção, tem que ter impulsividade, tem que ter hiperatividade, ou às vezes pode cursar só com a desatenção, né? O fenótipo da desatenção e a impulsividade, né? Uma das formas de você ver isso, por exemplo, esquecimento, né? Ela esquecia a chave em qualquer lugar da casa, ela já deixou panela ligada, né? Então, às vezes, tu pode até ver alguns acidentes domésticos, desatenção, né? Às vezes a mãe fala, ela não consegue prestar atenção, ou a professora fala, não consegue prestar atenção. Então, não pode ser só na escola, né? Tem que ser na escola e em casa, fiz o diagnóstico, e também tinha dislexia, né? A professora tinha que ler para ela, não conseguia formular as palavras, né? Tinha dificuldade na leitura. Então, o primeiro paciente que eu atendi era como se eu tivesse vivendo ali, né? Por quê? Porque ela foi encaminhada pela professora da escola. Então, essa paciente, ela começou a apresentar, né, um atraso no desenvolvimento, segundo a professora, que talvez não tivesse o conhecimento técnico necessário para interpretar transtornos de aprendizagem, achou que a criança tinha algum problema, algum retardo, alguma coisa, né, do desenvolvimento dela, encaminhou. Só que não é que ela tem um problema, e é importante esse diálogo, essa explicação, tanto para o pai quanto para a criança, porque 9 anos ela já tem um nível de consciência, né? Ela pega as coisas, né? Ela pega o preconceito. É importante para que ela não tenha bloqueios mentais com os estudos, com a vida dela, com a autoestima dela, que é só um transtorno, não é um problema que ela tem no cérebro. Ela aprende igual todo mundo, ela memoriza igual todo mundo, ela tem um raciocínio todo mundo, só que o estímulo tem que ser diferente.